Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o quanto é poderosa essa plaquinha que vocês estão vendo aqui na minha mão. Se você já pensou em roubar senhas só de conectar o DigiSpark num computador de alguém, ou até mesmo criar automações como trocar papel de parede, literalmente ferrar a máquina do cara só de conectar isso, excluir a pasta System32 do Windows. Você tem uma infinidade de coisas que são possíveis com essa plaquinha, tá? Então eu vou dar uma demonstração e vamos pro vídeo. Como vocês podem ver, eu estou utilizando um extensor USB, tá? Os trilhos do DigiSpark, ele não tem um contato muito bom, então é melhor quando vocês forem comprar o DigiSpark já comprar um extensor USB também. Simplesmente de eu conectar ele no USB, né, ou no extensor USB, ele leva em média de uns 3 a 4 segundos e ele já começa a executar a ação dentro da máquina que você conectou. Nesse caso, coloquei aqui um notepad, né, para ele abrir o notepad e escrever que esse computador foi hackeado, tá? E como vocês podem ver, se eu retirar ele, né, da minha USB, automaticamente ele já para de escrever, tá? Então, eu voltando ele para o USB, depois daqueles 3 a 4 segundos, que é o tempo de ele reconhecer, né? Ele volta a escrever normalmente, beleza? Então, simplesmente fazendo a conexão do DigiSpark a qualquer máquina, automaticamente ele já executa a ação. Outros exemplos de utilização do DigiSpark é que esse cara fez. Ele colocou um adaptador do tipo C, né, no Android, né, do tipo C para USB e que criou uma word list no DigiSpark para poder desbloquear um celular. E simplesmente de ele fazer a conexão, como vocês podem ver no vídeo, automaticamente começa a digitar a senha, né? E ele consegue fazer o desbloqueio do aparelho. No outro vídeo, bem interessante de Thomas, ele fez um jump no DigiSpark, né? Que quando ele aperta o botão, ele executa o código. E aí quando ele aperta o botão, ele digita a senha do Windows, né? Achei bem legal. Então, se vocês quiserem que eu traga esse passo a passo aí, tá aqui no vídeo que eu trago para vocês. Onde comprar o DigiSpark? Pessoal, eu abri aqui dois links, né? Um aqui pesquisando no Mercado Livre, vocês vão pesquisar por DigiSpark Atine 85. E se a gente vir aqui, por exemplo, no AliExpress, tá R$10, só que a taxa de frete tá 27 para eles despacharem aqui para o Brasil. Então compensa vocês pegarem aqui no Mercado Livre mesmo. Bom, pessoal, antes de a gente iniciar a instalação, vou mostrar aqui para vocês o repositório do DigiSpark, né, que eu tenho no GitHub. Então, para facilitar para vocês aqui também tem um tutorial que vocês conseguem seguir. Eu vou deixar o link para vocês do repositório na descrição do vídeo e vocês podem pegar os links de download por aqui, tudo bem? Primeiro passo, a gente precisa fazer o download da IDE, né, para a gente conseguir programar o DigiSpark. Então eu vou acessar aqui o site da Arduino. Não vamos fazer o download, né? A gente não vamos realizar o download dessa IDE 2.1 porque é IDE atualizada e eu não consegui programar o DigiSpark com ela. A primeira vez foi, e depois eu tive um problema de memória, tá? Então a gente vai descer um pouquinho e a gente vai fazer o download dessa ideia aqui, ó, 1.8, tá, pessoal? Se você tá vendo esse vídeo e a versão aqui para vocês ela tá diferente, aqui vocês conseguem fazer o download da IDE direto pelo Mega, tá? Essa versão 1.8, eu já deixei o link pronto aqui para vocês. Então, se vocês preferirem, vocês podem vir pelo Mega e fazer o download aqui do arquivo zipado, tá? Dessa IDE 1.8. Mas aqui eu vou fazer o download aqui, ó, Windows Zip File. Iniciou aqui já nosso download. Assim que o download for concluído, a gente vai abrir aqui o caminho, né? Vai ficar aqui no meu caso em downloads. Eu vou extrair esse arquivo. Extrair aqui.
Aí aqui, pessoal, vocês podem jogar essa pastinha para documentos ou lá no seu disco C e você cria um atalho e joga para a área de trabalho, tá? Então aqui, por exemplo, se eu dar 2 cliques aqui nesse arduino.exe, ele já vai abrir aqui para mim a IDE, tá? Que é o software que a gente vai utilizar para programar. Aqui, por exemplo, era já um código que eu estava fazendo e aí ele acabou ficando salvo na minha máquina, tá? Porque ele já puxou automaticamente o caminho aqui dos meus sketches, dos meus códigos. Próximo passo, pessoal, depois de vocês terem instalado a IDE, a gente precisa adicionar a plaquinha, né? A gente precisa falar para a nossa IDE do Arduino que a gente vai programar o DigiSpark, porque por padrão ela não vem configurada na IDE, tá? Então a gente precisa importar as bibliotecas dessa plaquinha. Como a gente vai fazer isso? Aqui no tutorial do GitHub, a gente vai copiar esse link aqui, que é importar o DigiSpark para dentro da IDE, tá? Então vocês vão copiar esse link com a nossa IDE aberta, vocês vão vir aqui na opção Arquivo, Preferências, URL adicionais para gerenciadores de placa e a gente vai colar aqui aquele link, tá? Vou dar um OK. Agora a gente vai vir... Desculpa, pessoal, tô com a garganta ruim. Agora a gente vai vir aqui na opção Ferramentas, Placa, Gerenciador de placas. E aqui a gente vai procurar por DigiSpark. Aqui para mim, ele está mostrando que já está instalado, tá vendo? Então ele me dá a opção de remover. Para vocês aqui, ele vai estar a opção instalar. Vocês só vão clicar na opção de instalar. Ele vai levar por volta de uns 30 segundos a 1 minuto, depende da máquina de vocês, né? E ele já vai importar a placa DigiSpark para dentro da sua IDE. Feito isso, a gente precisa fazer a instalação do driver da plaquinha, tá? Mas fiquem tranquilo que o driver é somente para você programar a plaquinha, tá? Então, nas máquinas que vocês forem realizar o ataque, né, ou rodar os scripts, né, do DigiSpark, vai ser simplesmente você conectar, tá? Quando você conectou o DigiSpark lá na máquina, seja o sistema operacional Windows, seja Linux, ele vai executar a ação que está dentro da plaquinha, dentro de 3 segundos, que é o tempo que demora para rodar o cache do DigiSpark, tá? Então a gente vai vir aqui nessa opção a gente vai abrir esse link aqui para a gente fazer o download dos drivers, tá? O link está direto, então só de vocês colar o link ele já vai começar aqui o download. Download concluído, é bem leve, tá, pessoal? Vou extrair aqui novamente. Vou abrir a pasta aqui do driver. E aqui a gente vai ter esses dois arquivos. Esse arquivo aqui é o driver para quem tem a máquina em 32 bits e aqui é para quem tem a máquina em 64, tá? Então a gente vai dar 2 cliques aqui, no meu caso é 64 bits. Vou dar um sim, avançar. Para vocês aqui provavelmente vai aparecer um X vermelho, porque vocês não têm esse driver do Digistamp, porque justamente é o que a gente está fazendo a instalação, tá? Então se o de vocês aqui tiver um X vermelho, podem ficar tranquilo, é só você dar um next aqui e concluir que já está instalado o driver, que ele já vai instalar o driver, tá? No meu caso, o driver já está instalado, então por isso que ele não aparece, né? O X em vermelho, ele já apareceu todos, ó. Deixa eu mostrar para vocês, todos com um Vzinho aqui, tudo verdinho, significa que eu já estou com os drivers instalados, tá? Depois que vocês já colocaram, né? Já fizeram a instalação do driver do DigiSpark, já instalou a IDE, já importou o DigiSpark para dentro, né, da IDE. Agora a gente vai para a parte da programação. Eu zerei aqui o meu sketch do DigiSpark, tá? Então esse daqui é default, né? Quando vocês iniciar a primeira vez ele vai aparecer assim. Então a gente agora vai fazer a programação juntos, né, do nosso primeiro código aqui do DigiSpark, para vocês indo pegando o jeito aí. A gente pode também pegar um exemplo, a nossa IDE, no momento que a gente importa aqui a biblioteca e a gente seleciona a nossa plaquinha, se vocês fizeram a aquisição já do DigiSpark, né? Geralmente, na maioria dos DigiSparks que hoje são vendidos, ele é esse DigiSpark Default
16.5 MHz, tá? Se vocês tiverem dúvida qual modelo que é o seu DigiSpark, vocês precisam verificar lá no anúncio, tá? No que vocês realizaram a compra, que na descrição ele vai ter. Então, beleza. Depois que eu selecionei aqui a nossa plaquinha, se eu vim aqui em arquivo, exemplos, ele vai aparecer aqui para mim. Ó, ele também é apagado aqui, mas ele fica aqui assim, ó, exemplos para DigiSpark. E aqui ele vai mostrar para mim alguns exemplos de códigos, tá? Que fica aqui por padrão, tá? Então, o que a gente quer, que é o tutorial desse vídeo, a gente quer um DigiSpark Keyboard, né? Que ele vai simular um teclado escrevendo códigos na tela, escrevendo né, letras, executando seus scripts, tá? Então, a gente vai vir aqui em DigiSpark Keyboard e clicar aqui em Keyboard. Lembrando, pessoal, que para isso vocês precisam selecionar a plaquinha aqui, placa, Digistamp e DigiSpark Default, né? Ou qualquer uma que ele já vai aparecer esses exemplos aqui. Então a gente vai vir aqui em DigiSpark Keyboard, né? Vou clicar aqui em Keyboard, posso fechar esse daqui de trás e abrir esse. Então aqui ele me dá um exemplo, tá? Então include DigiKeyboard, né? .h. Esse daqui é a biblioteca do DigiSpark. Aqui em Void Loop seria o que ele vai ficar executando em loop, tá? Então, o que seria isso daqui? Toda vez que você conectou lá o seu DigiSpark na USB, a primeira coisa que ele vai fazer é executar isso daqui, esse Void Setup, né? Então, ele lê a estrutura do código de cima para baixo. Como no Void Setup eu não tenho nada, por exemplo, eu quero que ele abra um Notepad e fique digitando Olá DigiSpark, né? Que é o que está aqui. Só que eu quero que ele abra o bloco de notas só uma vez. Então, a gente vai colocar o código para abrir o bloco de notas nesse Void Setup. E se você quer que ele fique digitando várias vezes Hello DigiSpark, a gente vai colocar ele no Void Loop, beleza? Então, eu vou executar esse código aqui, tá, pessoal? Mas ele funciona, bem simples, tá? Para a gente escrever, a gente vai dar aqui um DigiKeyboard, né, .println, e o que a gente quer que o DigiSpark escreva, tá? Vamos executar esse código aqui, e eu vou mostrar para vocês um problema e depois a gente vai dar uma solução para esse problema, tá? Então eu vou diminuir o tempo aqui, 5.000 seria assim, 5.000 aqui ele seria referente a 5 segundos, tá? Que aqui ele fica em milissegundos, são 5.000 milissegundos. Então, só quero cada um segundo, eu vou deixar como 1.000, beleza? Selecionada a nossa plaquinha, podem ver que ela está selecionada aqui, está com uma bolinha na frente. Eu vou mandar carregar o nosso código, tá? Quando mandar carregar aqui, ele vai começar a compilar o sketch. E aí ele está falando aqui para mim plugar o device, né? E eu tenho um tempo de 60 segundos. Então agora eu vou conectar o meu DigiSpark aqui no computador. E ele já configurou aqui. Ele já deu que subiu aqui o código, né? Vocês podem ver que é bem rápido. E aí o que acontece? Eu não coloquei para ele abrir um bloco de nota, não coloquei para ele fazer absolutamente nada aqui no Void Setup, somente para ele rodar o Void Loop. O Void Loop ele está configurado para dar um Hello DigiSpark na tela cada um segundo. Então ele começou já a digitar aqui na própria IDE. Se eu retirar ele aqui da USB, retirei ele da minha USB, ele parou. Então, se eu fazer a conexão aqui, pessoal, ele vai escrever em qualquer lugar, tá? Então, por exemplo, eu fiz a conexão ali de novo. Se eu clicar aqui no meu iniciar, ele vai escrever aqui no meu iniciar. Ele vai dar Enter. Ele não está escrevendo só aqui na IDE. E se no meio eu tirar, ele já para de escrever. Beleza? Então, esse foi o nosso primeiro código, tá, pessoal? E qual que é o problema que eu falei para vocês? Aqui, por padrão, a gente está... ele não está escrevendo no formato ABNT2, tá? Que é o formato do teclado brasileiro. Então, se eu colocar, por exemplo, aqui ponto e vírgula, C cedilha, acentuação, ele não vai aceitar, tá? Ele vai sair como uns caracteres meio estranhos. Deixa eu fazer um teste aqui para vocês verem. Olá, mundo.
Então, tem a acentuação aqui no Lamundo. Eu vou colocar aqui também. Deixa eu ver se eu consigo parar. Não vou conseguir, eu vou ter que compilar. Ou esperar 60 segundos. Mas eu vou compilar ele assim mesmo. Ó, deixa eu colocar aqui também o C cedilha que eu falei para vocês verem o que vai acontecer. Beleza. Pediu para eu fazer a conexão. Carregando. Conectei o DigiSpark. Olha para vocês verem o que aconteceu. Ele até acabou sobrescrevendo aqui. Deixa eu tirar e dar um Ctrl Z. Ele executou muito rápido. Vou conectar aqui para vocês verem o que aconteceu. Ele acabou bugando aqui. Deixa eu descrever aqui mesmo. Vou conectar o DigiSpark novamente. O Olá Mundo, ó, você pode ver que ele dá até uma travadinha, tá vendo? Que ele dá uma bugada. Ele não entende que a acentuação, né? Porque lá no padrão americano não tem a acentuação, né? E o C cedilha também eles não utilizam. Então ele acaba bugando aqui todo o teclado. Para ele C cedilha é G e a acentuação também é G, tá? E como que a gente faz para corrigir isso? A gente vai precisar fazer o download de um outro arquivo, tá, pessoal? Mas é bem simples. Lembrando que você só vai ter essa dor de cabeça uma vez, que é a instalação de driver, da ideia é importar a placa, somente para você programar, tá? E isso somente na primeira vez também, porque depois os arquivos vão ficando salvos, vocês só vão editando o código, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo a gente vai ver como adicionar o layout do teclado em português, tá? Então, até o próximo vídeo. Um forte abraço.